Oi, amada, seja bem-vinda. Tudo bom com você? Eu espero que sim. Ó, tem um assunto que eu não queria estar sabendo, mas a gente não tem como controlar tudo que acontece nessas redes sociais, né? É sobre o divórcio da Débora Seco, né? Nós vamos falar sobre fofoca da vida das outras pessoas. Infelizmente, um pouquinho sim. Eu sei que fofoca não é uma coisa legal. Eu vim aqui fazer uma análise desse divórcio, assim como de todos os divórcios que se repete o mesmo padrão à luz do cristianismo. Porque esse perfil aqui, essa página, ela é voltada para você, mulher cristã, casada, que quer casar, solteira, que quer escolher bem o seu relacionamento, casada que está enfrentando crise no seu relacionamento, não sabe como resolver à luz da sua fé e já tentou resolver de todas as formas e não conseguiu. Saiba, esse vídeo aqui, apesar de ser um tema secular, digamos assim, de uma coisa que apareceu aí na mídia, não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas acredite, esse vídeo vai te ajudar. Então, eu não tenho como começar a falar sobre esse assunto sem deixar de citar elementos fundamentais para a gente conseguir ter essa conversa aqui até o final e eu te ajudar a ter clareza de por que a separação da Débora Seco, ela pode te ensinar muitas coisas para evitar que o mesmo aconteça com você, ou você ajudar alguma amiga, ou para você fortalecer cada vez mais o seu matrimônio. Primeira coisa que a gente precisa falar é a influência de narrativas feministas norteando a vida da atriz e principalmente dentro deste casamento. Pri, como que você pode falar isso se você sequer conhece a Débora Seco? Eu não preciso conhecer. Ela é uma figura pública. Não estou aqui para falar dela, nem das escolhas dela, nem do que é que eu acho dela, do que é que eu deixo de achar. Não, estou pegando o elemento divórcio, estou pegando todo o conteúdo que tem disponível aí sobre a narrativa dela, sobre as formas que ela fala, que uma das coisas que ela fala é que esse casamento era um casamento, era um relacionamento aberto. O que é que significa um relacionamento aberto? Um relacionamento onde os integrantes desse casamento, eles têm liberdade para se relacionar com outras pessoas. De onde vem isso? Essa ideia surgiu do nada? Foi a Débora Seco que criou? Não. Isso é fruto de pensamentos e movimentos feministas. É um movimento criado pelas feministas e tem como nome liberdade sexual, que visa ter, entre aspas, né, direitos iguais aos dos homens voltado para a libertinagem, porque nada mais é do que isso. Uma mulher que faz o que quer, com quem quer, quando quer, com quantos quer, sem assumir nenhuma consequência social disso. Mas o que é que se esquece? E por que que eu estou dando ênfase nisso? E por que que eu estou frisando muito bem que esse conteúdo é conteúdo para a mulher cristã? Mesmo quando só os homens assumiam esse direito, né, é uma coisa terrível, esse direito dos homens faz com que os próprios homens sejam mal vistos, porque se você é uma mulher cristã, decente no sentido de que você segue seus princípios, você se guarda para o seu casamento, você acredita na verdade do matrimônio, de duas pessoas que são uma só carne e nada mais pode entrar ali, você olha para esse homem como que você jamais vai querer se relacionar. Então, a promiscuidade, ela é feia à luz do cristianismo, tanto para mulheres quanto para homens. Pegando esse elemento de novo, muito se acreditou por muito tempo, mulheres eram infelizes no casamento porque elas não tinham liberdade sexual, que seja, elas não tinham liberdade para fazer isso ou aquilo outro. Todo esse movimento feminista que trouxe essa, entre aspas, modernidade para a liberdade sexual, em que hoje em dia tanto faz, se você é homem, se é mulher, você vê mulheres bebendo até muito, muito mais que homens, mulheres tendo relações sexuais muito mais que homens, e ao mesmo tempo o que é que essas mulheres têm feito com toda a liberdade que elas têm recebido? Será que toda essa liberdade sexual, essa liberdade de se exibir, de mostrar o corpo, de explorar essa parte sexual, ela realmente foi boa para as mulheres, para as famílias, por exemplo, para os casamentos? A resposta é não. É o oposto disso. Nunca se viu tanto divórcio como hoje. Nunca se viu tantas pessoas se separando como hoje. Isso significa que o casamento nunca funcionou? Não. Isso significa que liberdade sexual não fazem parte de um matrimônio, principalmente quando você pensa no viés à luz do cristianismo. E o que é importante também que você entenda? Se você é uma mulher cristã e ao mesmo tempo você se acha feminista, você acha que você é uma mulher feminista cristã ou cristã feminista, saiba que não existe. Não existe
cristã feminista. Porque o movimento feminista, desde a sua raiz, e eu te convido, eu te indico a você estudar profundamente sobre isso, a raiz do feminismo, a base sólida do feminismo tem uma pauta principal. Sabe qual é? Desconstrução do conceito de família. E quem você acha que construiu o conceito verdadeiro do que realmente significa família? Deus. Isso mesmo. Se tem uma coisa que é sagrada para o cristianismo, é a família. Se tem uma coisa que Deus ama ter criado, é a família. É o matrimônio. E aí, se você tem um movimento que representa a desconstrução de família ou a diversas formas do que pode ser família, e aí vem as outras questões, né, de ai, mulher que casa com mulher, homem que casa com homem, enfim. Se você é uma pessoa cristã, você sabe que o natural, que tudo que vai contra o natural, tudo que é antinatural, muito provavelmente é uma coisa que não provém, não está dentro daquilo que Deus pautou. Então, o casamento, o matrimônio, ele foi criado não só para a glória de Deus, mas ele foi criado como algo muito sagrado, algo muito santo. É tanto que quando os dois casam, eles viram uma só carne. Você pode pensar assim, ah, Pri, mas o mundo está tão moderno, já mudou tanta coisa, eu acho esses pensamentos tão arcaicos. Quando a gente está falando de fé, quando a gente está falando de cristianismo, de princípios, né? Princípios cristãos, você precisa entender uma coisa. Muito da fé faz parte do aceitar o não entender. Por quê? Se fosse para a gente dominar a inteligência de Deus, a gente seria Deus. Então, certas coisas realmente são mistérios. Se você for perguntar assim, ah, como é que se explica o milagre da ressurreição? Como que você vai explicar cientificamente, humanamente, o milagre da ressurreição se você simplesmente não aceitar que isso é um mistério de fé? Tem como. Como se explica cientificamente a concepção de Jesus, sendo que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Nossa Senhora? Como que você explica isso cientificamente? Não tem. Isso é algo que ou você acredita ou você não acredita, tal qual é o matrimônio. E para o objetivo ao qual o matrimônio ele foi criado. Faça essa conexão. Aumentou-se a liberdade sexual feminina, aumentou-se o falso poder feminino, porque as mulheres acabam vivendo um processo não é de empoderamento, né? É de empauderamento. É o se tornar homem, é o ser igual ao homem, e muito pior, é ser superior ao homem. Isso que é pior. Quando, na verdade, homens são diferentes de mulheres. Não quer dizer que um é melhor ou que outro é pior. Homens são diferentes de mulheres. Não tem como ser igual. A biologia é diferente, o cérebro é diferente, tudo é diferente. Então não tem como. Eles são naturalmente diferentes. Isso não significa que tem o melhor ou que tem o pior, e não significa que são iguais, e tá tudo bem. Por que tem que ser igual? Entende? E por que que não nasceram igual? Beleza, quando ser partido um verso para melhor. E você for para o céu, você pergunta lá para Deus por quê. Eu quero trazer você para você refletir. Se toda essa liberdade, todo esse empoderamento feminino, da mulher estar como ela quer, quando quer, como quer, realmente trouxesse benefícios para o casamento, para a família, você não acredita que deveriam ter aumentado o número de casamentos e deveria ter diminuído o número de divórcios? Mas o que é que aconteceu? O contrário. Aumentaram-se o número de divórcios, mulheres que abandonam o seu lar, mulheres que trocam seu casamento por suas carreiras. Um dos objetivos do casamento, por exemplo, é a procriação, né? É trazer novas pessoas para o mundo, exceto mulheres que têm problema de fertilidade realmente, mas a gente vive num mundo em que, para muitas mulheres, o mais importante é a carreira delas. Então, nos números, a maioria dos divórcios, eles são pedidos por mulheres, e muitos divórcios acontecem em dois principais momentos. Quando essas mulheres são bem-sucedidas e precisam tomar uma decisão e elas entendem que o casamento está atrapalhando a vida delas. Segunda, quando essa mulher, ela ganha neném, ela tá ali entre os 6 primeiros meses do bebê até 1 ano e meio. A maioria das separações de mulheres com filhos acontecem até ali os 2 anos. E isso, obviamente, né, a gente não pode excluir a responsabilidade paterna em tudo isso, a responsabilidade do homem, mas à medida que mulheres deixam de ser femininas de verdade e passam a ser feministas,
que é essa disputa de querer ser igual ou melhor que o homem. E os homens, eles saem da sua essência masculina e eles passam a viver de uma forma mais libertina, mais liberal demais para tudo, eles também desaprendem sobre suas responsabilidades, sobre suas prioridades. Então, o homem, ele passa a não é, amar a mulher do jeito que Jesus amou, que a Bíblia diz assim, dando a vida por ela. As mulheres também não sabem entender que dentro da casa o líder é o homem, porque existe uma disputa de poder que não era para ser, o certo era para ser cada um no seu lugar, não melhor nem pior, mas cada um no seu lugar. E por causa dessa divergência vão acontecendo as coisas e aumenta-se o número de divórcios. E aí uma coisa importante que eu quero frisar aqui, já que a gente está falando sobre casamento, já que a gente está falando sobre cristianismo, ó, preste atenção nesse versículo. É o único que eu vou ler, tá? Não vou ficar enchendo o saco, enchendo você aqui de versículo, não, porque esse não é o foco. O foco é fazer você, mulher cristã, casada ou não, refletir sobre a influência dessa liberdade toda que se criou e sobre o que realmente ergue e mantém um casamento. Se é realmente você tem um casamento em que você libera de tudo, você faz tudo, você inventa mil coisas para apimentar esta relação, quando na verdade a intimidade está sendo comprometida, a comunicação desse casal, a vida íntima mesmo, na forma como ele se relaciona está sendo influenciada, não é por falta de apimentar, não é por falta de brinquedinhos, de brincadeiros, de apimentar com outra pessoa ali dentro, não. Tá faltando de verdade uma conexão real entre esses dois. E principalmente, tá faltando de verdade uma conexão entre esses dois e Deus, que é o que fecha. É Deus, o marido e a mulher. Então, quanto mais a mulher está próxima de Deus e mais o marido está próximo de Deus, mais eles estão juntos. Percebe? Quanto mais a mulher está longe de Deus e o marido está longe de Deus, mais eles se afastam um do outro. Então, Deus, quando a gente está falando em cristianismo, o centro precisa ser a fé. O juiz da relação não é o homem, o juiz da relação não é a mulher, o juiz da relação é Deus, tá? Então, eu vou ler esse versículo aqui para você e vai ser o único que eu vou ler. Está lá em 1 Coríntios 6, do 18 ao 20, e diz o seguinte: nenhum outro pecado afeta o corpo como este, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Foi um preço caro, foi um preço de cruz, foi um preço que derramou o sangue daquele que veio para nos salvar e para nos libertar. Quando se fala em liberdade sexual, relacionamento aberto, envolver outras pessoas, assistir filminho, fazer mil coisas dentro de um casamento, você está falando de ferir diretamente a Deus. Você está ferindo diretamente aquilo que foi feito para ser templo de Deus. E a relação íntima de um casal foi criada nada mais para não só dar prazer aos dois, porque o prazer foi algo criado por Deus, foi algo maravilhoso criado por Deus, mas acima de tudo, é para que esse prazer esteja depositado rumo à glória de Deus. Então não é que você vai viver um casamento, relações sem prazer. Converter o que você conhece sobre o que é prazer e você descobrir junto com seu esposo o que é de fato um prazer verdadeiro, infinito. Assim como aquela paz que excede todo entendimento, é um prazer que excede todo entendimento dentro de um matrimônio pautado na verdade, pautado na fé. E essa história que muitas pessoas contam, pessoas, mentoras, até cristãs falando isso, de que assim, ai, dentro de quatro paredes vale tudo. O que importa é os dois estarem felizes. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Nem tudo vale dentro de quatro paredes. Não vale a violação do templo sagrado. Não vale você fazer coisas que podem corromper você, corromper o seu esposo, corromper e sujar essa coisa que é para ser linda, que é o matrimônio. O mal que essa liberdade sexual, o mal que as ideias, que são como dardos inflamados do inimigo, isso, do coisa ruim, implantadas dentro do coração da mulher, dentro do homem também, tem causado muito mal. E não são só os divórcios
né? São os corações partidos, são as mulheres frustradas, são as pessoas desacreditadas. E acredite, isso é tão forte de um jeito que quando você quando você pensa num corpo que é templo sagrado, quando pensa nisso, cada pessoa que ela se envolve, ela envolve o corpo, a energia daquele corpo, ela envolve alma com alma, espírito com espírito, tudo aquilo que a pessoa carrega vai estar em você, e isso pode trazer para você maldições que levam anos para saírem. Então, essa corrupção da carne é algo realmente muito sério, e se desfazer disso, né? Se converter e passar por esse processo exige de você muito esforço. Então, se você teve a sorte de ser uma mulher que está no casamento, uma mulher cristã que está no casamento, que com um homem que for o primeiro homem da sua vida, ou ele também, você é a primeira mulher da vida dele, glória a Deus por isso, mas jamais ceda para essas coisas, essas formas mundanas de você reacender o relacionamento de vocês, como se isso fosse solucionar tudo. Se você é uma mulher que já conheceu outras pessoas antes do seu marido e você ainda não passou por um processo de limpeza, de cura disso, o primeiro passo que eu te aconselho a fazer, se curar disso, se purificar disso. E a Bíblia nos fala que nada mais poderoso do que jejum e oração para nos ajudar. Te aconselho a buscar um líder espiritual, seja um padre, um sacerdote, um pastor, eu não sei que linha do cristianismo você professa, mas procure alguém para quem você possa confessar, para quem você possa abrir o seu coração, para você pedir perdão, para além dos momentos de oração que você tem sozinha. Converse com seu marido também, abra o coração para ele, proponha isso para ele. Vou falar aqui de mulheres cristãs que vivem um casamento cristão. Muitas vezes a mulher ela já está vivendo, o marido muitas vezes ainda não está vivendo, então talvez ele não esteja tão preparado para essa conversa quanto você esperaria. Então, te aconselho a não conversar diretamente, joelho no chão, ore muito antes disso. Não converse com pessoas que não profetizam a mesma fé que você. Não converse com amigas que não profetizam a mesma fé que você. Repito, busque um líder espiritual que possa te ajudar com isso. Mantenha oração, faça jejum, ore, e você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Ore também pelo seu marido, reze por ele, para que ele se converta, reze para que ele seja liberto dessas coisas. Muitos maridos, muitas vezes, eles têm o vício da pornografia, que é uma forma muito grave de corrupção da carne do templo sagrado. Ou seja, tente ter um olhar de misericórdia para esse homem, não de acusação, mas olhe para ele como alguém, uma pessoa doente que precisa da sua ajuda. E a maior ajuda que você pode dar, acima de tudo, é o poder da sua oração. Você não faz ideia do quanto a intercessão de uma esposa faz diferença dentro de um casamento. Então, independente de como é o teu casamento, se é casada com um homem cristão, vocês já vivem isso, ou só você é cristão dentro da sua casa, vocês ainda não vivem, você precisa procurar ajuda. E tem três coisas super importantes que você precisa fazer um checklist, essa é a parte prática dessa aula, que é o seguinte: tem três relacionamentos, né, que toda mulher inabalável ela precisa dominar. Por que que eu chamo mulher inabalável? Porque esse é o método que eu criei. Não sei há quanto tempo você me conhece, se você está chegando agora, vou me apresentar agora no final, porque é muito mais importante que você entenda o conteúdo do que você fique sabendo todos os meus títulos, zaz, zaz, zaz. Acima de tudo, eu carrego três títulos que são os mais importantes da minha vida. O primeiro é de esposa, o segundo é de mãe, e o terceiro é de filha amada de Deus. Essas três coisas fazem de mim uma mulher melhor todos os dias, sabe? Eu sempre falo que o sucesso, a felicidade verdadeira de um casamento precisa ter uma mulher inabalável na base. E a mulher inabalável, isso faz parte do método que eu ensino, além desses títulos que são os que eu mais me orgulho. Eu também sou psicoterapeuta e sou mentora de mulheres, especialista em casamentos felizes de verdade. Então, existe dentro do método, né, a base do casamento feliz de verdade, que é você dominar os três principais relacionamentos da vida de uma mulher. O primeiro relacionamento é o relacionamento com Deus. Eu chamo de R1, R2, R3. O primeiro relacionamento é um relacionamento com Deus. O segundo relacionamento é o relacionamento consigo mesmo. E o terceiro relacionamento é o relacionamento com seu esposo e com as demais pessoas. É papel e caneta para você anotar que essa parte é prática e vai te ajudar de verdade. Antes de você tentar fazer qualquer mudança externa no seu relacionamento para salvar o casamento, para melhorar a vida íntima de vocês dois, já que a gente está falando sobre separação e a gente está falando sobre essa questão da vida íntima, não vai optar por essas soluções que o mundo vai te dar, sabe? De apimentar, de fazer isso, não. Não. Confere
esse checklist dos seus relacionamentos para saber se você tá cheque no teu relacionamento com Deus, você tá cheque no relacionamento consigo mesma, depois é que você vai para o terceiro. Quando a gente tá falando do relacionamento com Deus, você tem que ser uma mulher que tem maturidade espiritual. O que é que significa ter maturidade espiritual? É você ter clareza do que você acredita, do porquê você acredita, do que realmente você acredita. É você não ficar oscilando em relação à sua fé. Sabe? Você disse que você é uma mulher espiritualmente forte. Ah, Pri, minha fé é muito grande, mas você é impaciente, você é irritado, você é ciumenta, você é possessiva, você é preguiçosa muitas vezes. Isso não é fruto de uma pessoa espiritualmente madura. Ou seja, tem coisa para resolver aí, espiritualmente falando. Segundo ponto, relacionamento consigo mesmo. Você conhece suas qualidades, assim como você conhece as suas fraquezas? Uma dica de como você saber se você conhece suas fraquezas. Você é refém do julgamento das pessoas? Quando as pessoas falam algo sobre você, pensam algo sobre você, você fica mal, você fica bravo, você fica triste, você deixa de fazer alguma coisa por causa da opinião dos outros? Isso significa que muito provavelmente você não conhece as suas fraquezas e você não está buscando melhorar nelas. E quando alguém faz algo que desperta em você inveja, competição, sentimento de inferioridade, sentimento de incapacidade, sentimento de comparação, isso também significa que você sequer conhece suas qualidades, sequer você conhece os seus valores, porque se você conhecesse, o sucesso de outra pessoa não afetaria você, nem as palavras de ninguém. Uma outra coisa que o relacionamento consigo mesmo, que é o R2, vai trazer para você é a capacidade de você conhecer o seu funcionamento feminino. A base do funcionamento feminino é entre duas coisas, temperamento e emoções. O temperamento é como se fosse a forma padrão que você veio para funcionar. Mas esse temperamento ele pode ser moldado ao longo do tempo com estudo, com experiência, com técnica, com exercício. Então, se você é uma mulher que tem uma tendência a ser mais emotiva, não sabe conversar, não sabe se defender, você tem essa mania de ser agradadora, de ajudar todo mundo, mas você não pensa em você, se você tem um temperamento mais explosivo, ou se você não sabe mediar as palavras, você é muito levada pela impulsividade, você pode transformar isso em uma mulher mais compassiva, numa mulher mais séria, numa mulher mais neutra, numa mulher mais inteligente, sabe? Uma mulher que passa mais confiança com a palavra, uma mulher mais paciente, uma mulher mais apaziguadora. Conhecer o teu temperamento te ajuda a moldar num temperamento que vai te ajudar a viver melhor. E quando você conhece a forma básica de como você funciona no feminino, você também vai aprender o como funciona no masculino. Ou seja, vai ficar muito mais fácil você ler o seu marido. Você lê aquilo que ele não diz, mas você lê aquilo que ele faz. Não para brigar, não para acusá-lo, não para provar que você está certa, mas para viver um relacionamento feliz de verdade, para entender ele, para vocês viverem melhor e também para você se fazer ser entendida e parar com essa coisa de toda vez que você vai conversar, vira DR, vira briga. Outra coisa que está dentro do conhecer a si mesmo é a parte de dominar as próprias emoções. É você saber gerenciar as próprias emoções, é você acabar com medo, com a insegurança, com a procrastinação, com a ansiedade, com todas essas coisas que, quando você conhece bem a si mesma, isso é super possível. E aí que vem um terceiro relacionamento, né? Que é o relacionamento com o seu esposo. É você entender o papel de esposa, o papel de marido, como você pode ser uma esposa melhor, como que você pode ser uma mulher mais feliz, como que você pode gerenciar tudo. Isso é super importante. Você vive esses desafios. E o que eu falei aqui fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, deixa teu comentário, compartilha com alguém, me dá um feedback, me conta como que tá sendo para você, me conta como que você pensa. Você já sabia de tudo isso que eu tô falando? O que é que eu tô falando aqui pra você que é novidade? O que é que eu tô falando aqui pra você que choca? O que é que eu falei aqui que você não concorda? O que você concorda e por quê? É acima de tudo, mulher. E é por isso que eu te chamo de amada. A coisa mais importante que você tem que aprender nessa vida é que você é filha amada. É que você é filha amada. Eu não sei como que isso soa dentro do seu coração, mas você entender que você é filha amada, até porque a raiz, muitas vezes, de todos os males das mulheres, tanta frustração, é o simples fato de não se sentir amada. E muitas vezes você quer depositar essa necessidade de amor na outra pessoa, como se a felicidade, que é sua, estivesse na mão do outro. Você só vai se sentir amada de verdade quando você aprender a receber o amor que vem da verdadeira autoestima. Muitas pessoas te ensinam, provavelmente errado, que autoestima se escreve com U e que autoestima é algo que vem de dentro. Esse é o modo errado
é o modo que faz com que você oscile tanto em você se amar e deixar de se amar, em você se gostar e deixar de se gostar, se cuidar e deixar de se cuidar, ficar forte, ficar fraco, fica oscilando as emoções. Porque você não aprendeu o que é autoestima de verdade. A autoestima verdadeira, que nem no dicionário tá, porque nem a ciência alcançou isso ainda, é uma autoestima escrita com L. Porque é uma autoestima que vem, ó, do alto. Porque todas as respostas vêm de lá. Todo o amor vem de lá. Então, quando você traz de cima para baixo, para dentro de você, nada mais te para, nada mais te abala. Se você chegou até o final e quiser escrever aqui embaixo, escreve autoestima com L. Eu vou entender que você chegou até aqui, que me conta como foi, fala teu nome, fala tua história, fala que desafio você está enfrentando. E quero te lembrar, viu, amada? A partir de hoje, toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, sai vídeo aqui no canal, um café com autoestima. Te vejo no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.